Vamos iniciar este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Poderoso e amoroso Deus, nosso Pai Celestial, Tu és o Santo, 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 que é clamado através das profecias do livro de Apocalipse, que apontam para a Tua obra misericordiosa sobre os Teus filhos e também apontam para a Tua ira sobre aqueles que não andam nos Teus caminhos, que não creem no Teu santo nome. Nós, Senhor, sabemos que nada merecemos de Ti, a não ser a condenação, a Tua ira, os Teus cálices, os Teus flagelos. Por isso, Senhor, nós chegamos diante de Ti para implorar pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cordeiro que entregou a Sua vida para pagar pelos nossos pecados. É em nome dele, Senhor, que nós pedimos. Tem misericórdia de nós. Esteja conosco neste momento de estudo, onde queremos refletir na Tua santa palavra. Abra o nosso coração e a nossa mente para que possamos levar os Teus santos ensinamentos para a nossa vida e viver esta vida aqui neste mundo, esperançosos de que tudo aquilo que Tu prometeste, através das revelações do Teu apóstolo João, Tu cumprirás. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Podem se sentar? Então, capítulo 21 de Apocalipse. Nós temos pela frente 2 capítulos, o final também, o último estudo desta série. Vamos ler os primeiros 8 versículos deste capítulo 21. Quem tiver a sua Bíblia já pode ir abrindo para acompanhar a leitura. Apocalipse 21, versículos 1 até o 8. Diz assim: Eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Antes de continuar até o versículo 8, vamos fazer algumas observações em alguns versículos. Vamos lá para o primeiro. Versículo 1 fala de um novo céu e uma nova terra. Tá? Nos capítulos anteriores, nós vimos ali Deus derramando os cálices da ira sobre aqueles que não tinham a marca de Deus, não tinham marca de filhos de Deus. Já aqueles que têm a marca de filhos de Deus, são esses os que viverão neste novo céu e nessa nova terra. Tá? Esse novo céu e essa nova terra, eles serão perfeitos. Mais para frente a gente vai ver como Deus vai restaurar a criação. Nós vamos ver alguns aspectos da primeira criação, lá o Jardim do Éden, em comparação agora com essa segunda criação, demonstrando que o começo e o fim são iguais. O começo, Deus criou tudo bom, tudo perfeito, mas o ser humano caiu em pecado, e corrompeu tudo aquilo que era bom e perfeito. Agora, esse novo céu e essa nova terra também serão bons, perfeitos, mas não haverá mais essa corrupção. O ser humano não terá mais a condição de pecador. Tá? Fala aqui também no versículo 1, o mar já não existe. Parece contraditório, porque fala de um novo céu e uma nova terra. Essa nova terra, com certeza, essa criação é igual à primeira, então deveria ter mar. O que significa esse mar já não existe? Lembro que nas outras passagens era utilizada a imagem do mar revoltoso, ondas gigantes e tudo mais.
E diante do trono tem um mar de vidro, um mar calmo. Essa imagem do mar, geralmente, ela aponta para algo ruim, algo que dá medo. Tá? Então, o mar já não existe, não quer dizer que não vai existir um mar. Né? Nós não sabemos se vai ou não existir da maneira que é aqui, mas não haverá mais algo que nos assuste, algo que nos dê medo, assim como era a figura do mar antes. Tá? O mar ele sempre demonstrava justamente esse mar revoltoso, esse mar que dá medo, que assusta. Tá? Então isso não terá. No versículo 2, João fala que viu a cidade santa, a nova Jerusalém. Tá? Essa nova Jerusalém descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva. Quem é essa noiva? A igreja. Tá? Então, Jerusalém aqui, ela simboliza, né, a igreja. A igreja de Cristo é a noiva de Cristo. Tá? Então, como haverá um novo céu, uma nova terra, haverá uma nova Jerusalém. Não será a Jerusalém que existe hoje aqui na terra, mas é um símbolo para justamente a união perfeita, definitiva e final da igreja na eternidade. Tá? Então ela desce do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva. Né? Nos capítulos anteriores, no 19, né, nós vimos ali a boda do Cordeiro. Tá? Então as visões de João, elas têm alguns aspectos das visões anteriores, mesmo que às vezes ele disse, vi outra, né? Ele sempre faz essa introdução quando fala de uma outra visão, mas ela sempre tem algum aspecto das visões anteriores. Tá? Então a Jerusalém aqui é a igreja. Tá? Versículo 13 ele fala que ouviu uma voz forte vindo do trono. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Aqui nós temos já um aspecto da primeira criação. Qual que é? A presença de Deus no meio do povo. Tá? O povo vai ver Deus face a face. Tá? Não que Deus não está presente aqui, mas nós não o vemos porque Ele é Espírito. No jardim, Adão e Eva viam Deus face a face, conversavam com Ele. O pecado corrompeu essa ligação e agora, com a restauração dessa criação, Deus estará novamente no meio do povo, face a face. Tá? Mais para frente vai dizer que lá não vai ter templo. Depois nós vamos ver o que significa isso, mas tem a ver com isso. Aí o versículo 4, então, seguindo a leitura, diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aqui, João, ele dá ênfase não naquilo que vai ter no céu, mas como aquilo que não vai ter. Né? Que é choro, que é morte, luto, pranto, dor. Ele fala do que não vai ter no céu. Tá? Então, as primeiras coisas já passaram, ou seja, isso tudo passou, ficou para trás. Tá? Então, a morte ela é consequência do pecado, é o salário do pecado, né? Paulo diz. Então, não vai ter pecado, consequentemente não vai ter morte. Tá? Porque a primeira morte, a morte física, essa já vai ter acontecido. A segunda morte, aqueles que estiverem nessa Jerusalém, essa igreja celestial, não passarão por ela. Então, isso significa não haver essas dores, né? Tudo aquilo que causa dor e sofrimento. Versículo 5. Aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Lembram quem está sentado no trono? Lá nos primeiros capítulos? É o próprio Deus. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus mesmo dá testemunho de que Ele é fiel e verdadeiro. Escreva, João, para que todos possam ler e ouvir, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que eu sou fiel e tudo que eu estou prometendo vai ser cumprido.
Então aqui no capítulo 21 e 22, são coisas que ainda vão acontecer. Tá? Nós estamos olhando agora para o futuro, o novo céu e a nova terra, depois da vinda de Cristo. Tá? Lembrando que no capítulo 20, a gente viu o que significa os 1000 anos de reinado de Jesus. Tá? Então, já passamos pela vinda de Cristo, agora João está vendo o que vai acontecer lá no céu. Tá? Versículo 6. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Alguém lembra outra passagem que fala sobre fonte de água da vida? Lembram qual foi a leitura do Evangelho no último culto? Jesus e a mulher samaritana. Ele encontra ela no poço de Jacó e lá ele pede água para ela e ela diz, você é um judeu e me pede água? Aí ele responde, se você soubesse quem está lhe pedindo água, você daria a água e ele lhe daria a água da vida. Quem beber dessa água não voltará a ter sede. E aqui, então é Jesus falando. Ele é o Alfa e o Ômega que já se apresentou lá nos primeiros capítulos de Apocalipse. O princípio e o fim, é ele quem dá a água da vida para aqueles que têm sede. Ele dá de graça. Darei de graça da fonte da água da vida. Então aqui também reafirma a salvação pela fé. Nós não conquistamos essa vida eterna. Ela é dada de graça. Versículo 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Essa segunda morte é a morte espiritual. Então aqui ele faz uma lista de quem serão os que herdarão esses sofrimentos. No versículo 7 ele fala que o vencedor herdará estas coisas, falando da vida, da água da vida. E no versículo 8 ele fala quem herdará o sofrimento, quem será lançado no lago de fogo e enxofre. Então a segunda morte é a morte espiritual, ser abandonado pela eternidade por Deus. Então, só recapitulando esses primeiros versículos, aqui tem um comentário da Bíblia de Estudo da Reforma que fala sobre o céu e a terra que já passaram, aquelas coisas que já passaram. Lutero explica que não haverá destruição completa do que existe agora, mas que Deus recriará o céu e a terra sem tudo aquilo que transforma a nossa realidade em caos, ou seja, o pecado, a morte, doenças e guerras. Lutero ele explica esse versículo é o 4, que essas coisas que passaram, sofrimento, morte, doença, isso não vai existir. Ele não fala que o mundo será destruído e criado novamente. Será restaurado. Será um novo céu e uma nova terra. A partir daquilo que já existe, Deus transformará novamente tudo bom. Porque não haverá mais pecado, não haverá, então, morte, não haverá doenças nem guerras. Lutero explica dessa maneira, então, essa primeira parte. Aqui está o capítulo 4 de João, que eu acabei de mencionar, que Jesus fala, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A fonte é Jesus. Aqui também fala da noiva, do cordeiro. João vê aqui a Jerusalém, que é a igreja de Cristo neste mundo, e a Jerusalém celestial, a noiva.
Os outros versículos ainda a gente precisa ler para comentar, tá? Então vamos seguindo, versículo 9, onde nas nossas Bíblias fala sobre a Nova Jerusalém. Diz o seguinte: então veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no Espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Antes da gente seguir no versículo 12, João ele fala que ele foi levado no Espírito. Ele está tendo uma visão. João nunca saiu da terra. Ele está tendo essa visão que enquanto ele está na terra, ele foi levado no Espírito, não fisicamente para o céu para ver essas coisas, tá? Então, aqui aparece mais uma vez um daqueles 7 anjos. Não diz qual deles, se é o primeiro, qual que é. Não nos interessa muito, mas ele diz, vou mostrar-lhe a noiva. E aí ele mostra a cidade, né? A Nova Jerusalém que descia do céu, a qual tem a glória de Deus. E reparem que no versículo 11 fala, o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Não diz que era o brilho de uma pedra, mas que era semelhante. A gente tem que ter em conta que aquilo que João está vendo é indescritível. João está vendo o céu. João está vendo a glória de Deus. Se nós víssemos, nós não teríamos palavras para descrever. Por isso que João usa dessas imagens. É como o brilho de uma pedra preciosa. Mas é muito mais precioso porque é a glória de Deus. Tá? Então, versículo 12 em diante, João dá uma descrição dessa cidade. Diz assim: tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões, e junto aos portões, 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portões se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e sobre estes estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Vamos parar por aqui por enquanto. Lembram dos 24 anciãos? Eram 12 representando o Antigo Testamento, 12 o Novo Testamento. Aqui, a igreja, a Nova Jerusalém, tem 12 portões. As 12 tribos de Israel. 3 vezes 4 dá 12. Então, cada canto tinha 3 portões. 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste e 3 ao oeste. Representando que de todas as tribos, povos e raças, muitos virão, de todos os lados, dos 4 cantos do mundo, né, dos 4 pontos cardeais, virão e entrarão nessa igreja celestial, a igreja triunfante. Tá? E essa Nova Jerusalém também tinha 12 muralhas, né? 12, deixa eu achar aqui onde estava. 12 fundamentos. E sobre essas estavam 12 nomes, ou seja, dos apóstolos. Aqui, apontando então para a totalidade dos salvos no Antigo Testamento e a totalidade dos salvos no Novo Testamento. Então, os 12 portões representam as 12 tribos e os 12 fundamentos representam, então, os 12 apóstolos. Tá? Fala 12, lembrando que Judas foi substituído, tá? Sempre lembrando que nunca deixou de ser 12, foram substituídos
o Judas foi substituído por Matias, né? Então, a primeira visão que João tem aqui dessa nova Jerusalém, as muralhas, os portões, né? Lembro que Jesus entra em Jerusalém no domingo de Ramos e os discípulos ficam impressionados com as pedras gigantes e tudo mais, né? Era comum naquela época que as cidades tivessem muralhas altas, né? Quem estivesse dentro dessas muralhas estava protegido dos inimigos, tá? Mas aqui ela não precisaria de muralhas, porque ela está no céu. Não há pecado, não há inimigos. Ali ninguém vai atacar a igreja, somente a igreja militante, a que está nesse mundo. A igreja triunfante não é atacada. Mas depois nós vamos ver o que significa isso. Versículo 15 em diante. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a sua muralha. A cidade tinha a forma de um quadrado, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara, e tinha 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, e tinha 144 côvados, pela medida humana que o anjo usava. Onde apareceu antes esse 144? 144.000. 12 vezes 12, 144 vezes 1.000, 144.000. A totalidade dos salvos. Tá? Então aqui as medidas elas têm o mesmo número dos salvos. Tá? Então essa nova Jerusalém ela é feita sob medida. Poderíamos dizer ali que fosse um côvado por habitante, por assim dizer, simbolicamente, né? Porque não são 144 literais, mas a totalidade. Tá? Então só entrará quem faz parte dos 144.000, né? Ou seja, daqueles que têm a marca do Cordeiro. Tá? Versículo 18. A muralha é feita de jaspe e a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões é feito de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Há aqueles que procuram um significado em cada uma dessas pedras preciosas, tá? Mas a Bíblia não nos dá margem para isso, então não cabe a nós ficar procurando significado para cada uma dessas pedras. Mas, no geral, essas pedras preciosas realçam o esplendor da presença divina. Lembram que lá em cima, João fala que o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima. Tá? Então, esse símbolo das pedras preciosas, daquilo que é mais precioso, representa então a presença de Deus, que para o cristão deve ser o mais precioso. O seu tesouro, né? Onde estará o seu tesouro? Ali estará o seu coração. Tá? Então, o nosso tesouro é a presença de Deus. Lá na eternidade, tá? Lembrando que isso aqui é figurado, não é que a Nova Jerusalém, o céu vai ser assim. Era apenas símbolo. Tá? João ele está descrevendo aquilo que é indescritível. Então, as pedras preciosas realçam o esplendor da presença divina. Tá? Seguindo, versículo 22.
Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Tá? Não há santuário. Na Jerusalém terrestre tem um santuário. Na celestial não terá. Por quê? O tabernáculo, a tenda que o povo de Israel levava para cima e para baixo no deserto, simbolizava a presença de Deus entre eles. Lá na eternidade, Deus estará entre eles face a face. Então não precisará de um templo para eles irem e adorarem a Deus, porque eles terão Deus ali face a face para adorar. Tá? Então, o Todo-Poderoso e o Cordeiro serão o tabernáculo. Quando Jesus veio a este mundo, ele tabernaculou entre nós. Ele viveu entre nós, seres humanos. Ele é o templo vivo. E lá no céu também será assim, o templo vivo. Por isso não haverá templo assim de pedras. O próprio Deus será o templo. As pessoas chegarão em espírito e em verdade para adorá-lo ali, face a face. Versículo 23. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Onde mais nós vimos que Jesus é uma fonte de luz? Ou a fonte de luz? Em João, no capítulo 1, o Evangelho de João. Ele fala que Jesus é a luz do mundo, a luz que ilumina os homens. Tá? Então, não terá necessidade de sol e lua, porque a glória de Deus iluminará. Lembra o que aconteceu com Moisés quando ele desceu do Monte Sinai, depois de ter falado com Deus? Seu rosto brilhava, ele estava refletindo a glória. Jesus, no Monte da Transfiguração, ele também tinha esse aspecto de brilhar. A glória de Deus, ela, aos seres humanos, aqui neste mundo, pecadores, ela ofusca. Por isso que Deus não aparecia com a sua glória plena para as pessoas, porque ninguém sobreviveria, ninguém suportaria. Tá? Para Moisés, ele aparece e Moisés depois desce o monte refletindo essa glória. Somente a Moisés foi dado o prazer de ver a glória de Deus antes da morte, e a Pedro, Tiago e João, que estavam lá no Monte da Transfiguração, que também viram esta glória de Deus. Mas lá no céu, nós seremos totalmente santos, sem pecados, então poderemos ver essa glória, e é ela que iluminará. Tá? Jesus é a lâmpada, diz aqui, né? O Cordeiro é a lâmpada. Tá? Versículo 24. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. Tá? Por causa da presença de Deus, não haverá a escuridão. O que é a escuridão? Falta de luz. Como a glória de Deus estará ali entre eles, Deus não vai faltar ali entre eles, então também não faltará luz. Tá? Versículo 26. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Tá? Então, os portões não se fecharão. Geralmente nas cidades daquela época se fechavam os portões para que não entrassem mais ninguém à noite. Nem inimigos e nem o povo entrava mais. Quem entrou antes de fechar o portão ficava seguro. Quem não tinha entrado tinha que esperar até o outro dia. Não se abria o portão à noite. Ali não haverá noite. A glória de Deus estará iluminando a todo momento. Não entrará nada impuro. Então, também não haverá necessidade de fechar os portões, porque lá haverá segurança, tanto dentro quanto fora dessa nova Jerusalém. Tá? Então, só entrará nessa cidade, aqueles que têm
o nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. Tá? Então aqui nós terminamos o capítulo 21 e também a primeira impressão que João tem dessa nova Jerusalém. Agora, no capítulo 22, segue ainda a visão, né, desse novo céu e dessa nova terra, mas com outras coisas nos aparecendo. Só que antes da gente chegar ali, eu quero lembrar desses versículos, né, de Isaías 65, 17 e 19, que diz assim: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Exultem e alegrem-se para sempre no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo exultação. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não tem semelhança lá com aquilo que João está vendo? Então Isaías já havia profetizado o novo céu e a nova terra, as coisas passadas, né? Não haverá lembrança das coisas passadas. Aqui, nesse texto de Isaías, nós temos aí a prova de que nós não lembraremos dos sofrimentos aqui, deste mundo, quando estivermos na eternidade. Porque isso terá passado. Tá? Lembranças sempre trazem tristeza. Como não haverá tristeza nem choro, também não haverá lembrança dessas coisas que trouxeram outrora sofrimento. Tá? Exultem-se para sempre no que eu crio. Né? Crio para Jerusalém alegria, exultação. É isso que haverá. Não haverá choro, não haverá ranger de dentes, né? Nem de clamor. Então Isaías já havia profetizado e João agora vê isso em sua visão. Tá? Pedro também fala em sua segunda carta, capítulo 3. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Aqui Pedro está falando sobre a promessa que Deus nos deixou através de Isaías. Né? Nós esperamos este novo céu e essa nova terra. E aí então nós entramos em Apocalipse 22. Vamos ir lendo os versículos e vamos ir comentando conforme nós temos aqui na nossa projeção. Versículo 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Quem é a fonte da água que dá a vida? Jesus. Ele disse, se eu lhes der de beber, vocês nunca mais terão sede. Tá? Então aqui tem um rio de água, da água da vida. E esse ele é brilhante e sai do trono de Deus e do Cordeiro. Deus é a fonte da vida. Né? Essa imagem aqui que João vê. Tá? João 4,14. Neste mundo, a fonte da água da vida é o batismo. Nós já passamos por essa água da vida. Ela matou o nosso velho homem e nos deu a nova vida. Tá? Essa é a fonte da água da vida e é ela que nos garante a presença lá na Jerusalém celestial, na igreja triunfante. Versículo 2. No meio da praça da cidade e de um e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Onde antes aparece uma árvore da vida? Antigo lugar. No jardim. Qual fruto que Adão e Eva comeram? De qual árvore? Não. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Haviam duas árvores que eram proibidas. Eles comeram do conhecimento do bem e do mal. Em Gênesis, finalzinho do capítulo 3, fala que Deus resolveu expulsar o ser humano do jardim para que ele não comesse da árvore da vida e vivesse para sempre. Então Deus tirou o ser humano,
né, para que ele não comesse e não vivesse para sempre, porque eles receberiam um salário por aquilo que fizeram, que era a morte. Tá? Então aqui nessa nova criação, a árvore da vida estará lá, produzindo frutos. Tá? Isso mostra que o começo e o fim são iguais. O começo da criação tinha ali também a árvore da vida, tudo era bom, perfeito. Agora no final também tem a árvore da vida e tudo é bom e perfeito. Tá? É Gênesis 3:24 que fala dessa árvore da vida. Tá? Muitas vezes a gente acha, eles comeram do fruto da árvore da vida. Não, era da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Tinha também a árvore da vida. Se eles tivessem comido, aí sim eles viveriam para sempre, porque ela daria a vida eterna para eles ali já no jardim. Versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão. Contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele. Tá? Lá no jardim tinha maldição. Se eles comessem do fruto proibido, eles seriam amaldiçoados. Foram amaldiçoados com a morte. Mas lá, nessa nova Jerusalém, não haverá maldição. Lá eles também não terão condições de pecar. No jardim do Éden, eles tinham o poder de não pecar. Eles podiam escolher entre pecar e não pecar. Escolheram pecar, depois disso eles perderam essa condição. Eles não podiam não pecar. A condição humana deles levava sempre ao pecado, nos leva ao pecado. Lá na eternidade, eles não terão essa condição de escolher entre o bem e o mal. Terá só o que é bom. Mas não terá nada de mal lá. Tá? Por isso não haverá maldição e Deus estará ali. Eles contemplarão a sua face. E ele diz que terão gravado o nome dele na sua testa. Tá? Versículo 5. Então já não haverá noite e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo o sempre. Então aqui nós já vimos por que não vai ter a luz da lua nem do sol e não haverá noite. Versículo 6, então. Então o anjo me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então aqui no versículo 7 nós temos uma promessa. Eu venho sem demora. Não sabemos quando. Mas será feliz aquele que estiver guardando as palavras dessa profecia. Ou seja, aqueles que creem, aqueles que esperam o novo céu e a nova terra pela fé, serão felizes, porque receberão e verão o cumprimento dessa promessa. E aí a nossa Bíblia nos traz um subtítulo, Conselhos e Promessas Finais, a partir do versículo 8, que diz assim, eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue... Não, vamos ficar até o versículo 10, tá? Então aqui João ele dá testemunho, e ele diz, mais uma vez ele prostrou-se para adorar aquele anjo, e o anjo disse, não me adore, eu sou um servo de Deus, assim como você, assim como os profetas, e todos os que guardam as palavras deste livro. Então, adore somente a Deus.
Não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Ou seja, não guarde para si. Quando se selava algum livro, ele não podia ser aberto, a não ser o destinatário, né, caso fosse uma carta. Mas aqui o anjo diz, não esconda essas profecias. Avise aos outros, né, aos seus irmãos, que também servem a esse Deus. Tá? Então, do versículo 8 ao 11, João se prostra para adorar o anjo. E esse anjo o repreende. Versículo 11 em diante. Continue o injusto a fazer injustiça e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Então, conselhos. Aqueles que querem se manter na injustiça, se mantenham. Aqueles que querem ser justos, continuem sendo justos, continuem santificando-se, porque estes receberão então a herança, né? Farão parte do povo que receberá a herança, que habitará essa nova Jerusalém. Versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Aqui são palavras de Jesus. Ele diz, venho sem demora. Comigo está a recompensa. Sou o Alfa e o Ômega, primeiro e último, princípio e fim. Versículo 14 ele fala, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida. Tá? Então, essa imagem aqui do lavar nos remete ao batismo. No batismo, nós somos lavados. Nós recebemos uma nova vida. Ressuscitamos com Cristo. Recebemos a veste nupcial, a veste para entrar na boda do Cordeiro. Quem tem essa veste tem o direito de entrar. É a fé. E essa fé está ligada às boas obras. Jesus fala aqui para dar a cada um segundo as suas obras. Tá? Não são obras meritórias, não são obras para herdar a salvação, mas são obras que apontam para demonstrar, tal pessoa é salva, porque ela tem as obras que provam isso. Tá? Versículo 16, então, Jesus se apresenta. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Que igrejas? Aquelas 7 igrejas, dos primeiros capítulos. Tá? E para nós também hoje. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O que é a estrela da manhã? Segundo lendas, fábulas cristãs, agora eu falo fábulas porque são coisas que são tiradas de outras literaturas que não a Bíblia, diz que o Lúcifer é a estrela da manhã. Lúcifer é uma palavra em latim para se referir a essa estrela da manhã. Não sei se alguém que tem Netflix em casa já viu aquela série Lúcifer. O sobrenome dele supostamente é Morning Star. O que é Morning Star? Morning, manhã, star, estrela. Tá? Então, as pessoas que criam muitas vezes fábulas em cima das histórias da Bíblia apontam para o Lúcifer como a estrela da manhã.
Mas, na verdade, aqui Jesus se apresenta. Eu sou a estrela da manhã. Aquele que tenta se pôr no meu lugar, ele é o intruso, ele é falso. Tá? Então, na Bíblia não fala que Lúcifer é a estrela da manhã. A Bíblia fala que Jesus é a estrela da manhã. Tá? Ele é a geração de Davi. Tá? Então, quando o diabo tenta se igualar a Jesus, ele tenta tomar para si também os títulos de Jesus, né? Como Messias, como Salvador, como Cristo e como estrela da manhã. E aí o versículo 17 então diz o seguinte: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O Espírito, aqui é com E maiúsculo, então é o Espírito de Deus, convidando. Vem, chamando. A noiva, a igreja também clama, vem. Quem é para vir? Aquele que ouve, diga, vem. Mais para frente a gente vai ver quem é. E aí, no versículo 18, nós temos uma conclusão. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. Tá. Então o versículo 18 e 19 tem ali uma ameaça a quem retirar ou acrescentar algo a este livro. Não precisamos interpretar muito. Muitas vezes as pessoas tentam acrescentar doutrinas, ideias à Bíblia, dizendo, a palavra de Deus está dizendo isso. Ou negar algumas partes da Bíblia. Tá? Então, aqueles que interpretam a Bíblia somente a partir da sua própria razão, das suas próprias ideologias, tirando aquelas partes que vão contra as suas ideias, negando essas partes, esses estão tirando algo desse livro da profecia. Já aqueles que dizem, Deus está dizendo isso, mas não mostra onde ele está dizendo isso na sua palavra, estão acrescentando algo a este livro. Né? Então, ai desses. Né? Então, aqueles que fizerem isso receberão os flagelos escritos neste livro, todos esses sofrimentos que nós vimos aí anteriormente. Tá? E aí no versículo 20, então, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. E João conclui, amém. Então vem, Senhor Jesus. Tá? Venha sem demora. É isso que o Espírito e a noiva estão clamando ali no versículo 17. Venha. Que venha logo Jesus. Né? Então, como cristãos, nós não precisamos temer a vinda de Cristo. Nós devemos orar, pedir para que Ele venha, para que cesse todo o mal aqui neste mundo, para que cesse a perseguição, as guerras, as fomes e tudo mais. Somente quando Jesus voltar que isso tudo acabará. Então nós clamamos, amém. Amém significa que assim seja. Venha então, Senhor Jesus. Venha logo, venha sem demora. E João termina ainda deixando a bênção. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Tá? Então, amém. Vem, Senhor Jesus, e que a graça esteja com todos vocês. Amém. Perguntas? Comentários? Então, quando lermos novamente o livro de Apocalipse, tenham em mente que João estava descrevendo o indescritível. Ele estava vendo. Deus estava mostrando para ele. Se ele estava dormindo, não. Mas
Foi num domingo, no primeiro dia da semana, depois de um culto, que João teve essa visão. Ele não foi tirado da terra e levado. Não, em espírito eu vi, ele fala. Ele, em momento algum, saiu da terra. Deus apenas mostrou para ele. Então, ele usa de várias comparações e símbolos para facilitar o entendimento. Então, lembre-se dessa frase. João está descrevendo o indescritível. Descrevendo a glória de Deus. Descrevendo a maravilha que é a vida na eternidade. Então, essas ruas de ouro, essas muralhas de pedras, não é literal. É apenas demonstrando que lá no céu a glória de Deus estará presente e nós não lembraremos daquilo que ficou, dos sofrimentos aqui deste mundo, e lembraremos então somente daquilo que nos acontecerá lá. Somente alegria, júbilo, exaltação. Vamos falar com Deus em oração. Bondoso Deus, amado Pai Celeste, nós te damos graças pela oportunidade que tu nos deste de refletirmos sobre as tuas promessas no livro de Apocalipse. Hoje, Senhor, nós terminamos esses estudos confortáveis, sabendo que tu não deixaste para nós estas palavras para nos assustar, para nos amedrontar ou para que temamos a ti pelo medo. Sabemos, Senhor, que tu deixaste essas promessas para nos dar conforto de que, através do santo batismo, Senhor, nós somos herdeiros da vida eterna, da nova Jerusalém, do novo céu e da nova terra. E tudo isso de graça, pois sabemos, Senhor, que nada merecemos de ti. Por isso, Senhor, nós te pedimos, continues a enviar o teu Santo Espírito para abrir o nosso coração e a nossa mente, para que possamos ter sempre em nós a fé salvadora, a fé que nos conduz à vida eterna contigo e com Cristo, o Cordeiro e o Espírito Santo. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, fortalecendo e guiando a nossa vida de fé aqui neste mundo. Fortalecidos e consolados de que, pela Tua graça, Senhor, nós somos herdeiros desta vida. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos e agradecemos. Amém.